10 dias de oração. Quinto dia, vencendo as armadilhas de Satanás. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, versículo 54. A cultura religiosa popular, da qual, mesmo que não queiramos, eu e você somos parte, ensina que o ser humano possui uma alma imortal. No momento de morrer, as pessoas dizem que o homem e a mulher deixam de existir na Terra e assumem uma vida espiritual eterna. Enfatiza-se que os justos viverão no céu para sempre, enquanto os ímpios sofrerão um castigo que jamais terminará. No entanto, a Bíblia afirma algo diferente. O homem e a mulher não possuem uma alma, mas são uma alma. Gênesis 2:7 e Ezequiel 18:20. Por isso, são seres mortais. Biblicamente, na morte, o fôlego de vida dos seres humanos retorna a Deus e o corpo fica no túmulo. Salmo 104, versículo 29, Eclesiastes 3, versículo 19 a 21 e 12, versículo 7. Dessa forma, ao morrer, os seres humanos não sabem nem sentem nada. Salmo 6, versículo 5, Salmo 115, versículo 17, Salmo 146, versículo 4. Pois a memória deles jaz no esquecimento. Eclesiastes 9, versículo 5. Contudo, na segunda vinda de Jesus, os justos receberão a vida eterna e estarão para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. O estudo de hoje se concentrará na promessa da imortalidade. E faremos isso examinando o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 15, versículos 35 a 58. Os tipos de corpo e a morte. 1 Coríntios 15, versículos 35 a 46. Em 1 Coríntios 15, Paulo adverte sobre a importância que existe em considerar o assunto da ressurreição dos mortos como uma promessa real. 1 Coríntios 15, versículos 1 a 34. A base que sustenta essa esperança é a própria ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15, versículos 12 a 18. Se alguém duvida ou nega essa promessa, isso significa que Cristo não ressuscitou e, portanto, nossa pregação e nossa fé são vãs e não servem para nada. 1 Coríntios 15, versículos 12 a 14. Paulo afirma que Jesus ressuscitou dos mortos e existem testemunhas que podem asseverar isso, incluindo o próprio Paulo. 1 Coríntios 15, versículos 1 a 8. Como sabemos, Paulo foi inicialmente um perseguidor da igreja. Atos 8, versículo 3, 1 Coríntios 15, versículo 9 e Gálatas 1, versículo 13. Prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Atos 22, versículo 4. Foi em um desses ataques que Paulo, a caminho de Damasco, viu Jesus ressuscitado. Atos 9, versículo do 1 a 19. E se transformou num apóstolo dos gentios. Romanos 11, versículo 13 e 1 Timóteo 2, versículo 7. Consequentemente, como testemunha dos atos, Paulo assegura que a ressurreição dos mortos é um ato concreto e real que acontecerá por ocasião da segunda vinda de Jesus. 1 Coríntios 15, versículos 20 a 23 e 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 17. É provável que alguns se perguntem: como Paulo aponta que tipo de corpo o ressuscitado terá? 1 Coríntios 15, versículo 35. Usando uma metáfora agrícola, Paulo responde que, assim como o que nasce de uma semente que é semeada da terra difere em forma e é diferente do que foi plantado, da mesma maneira, os corpos daqueles que ressuscitarem na segunda vinda serão diferentes em natureza daqueles que foram depositados no túmulo no momento da morte. 1 Coríntios 15, versículos 36 e 37. É importante notar que é o Senhor, como o autor da vida, que realiza esse milagre e que, por meio de seu poder, realiza a transformação dos corpos. 1 Coríntios 15, versículo 38. Entretanto, nem todos os corpos ou carne, como Paulo também a chama, são iguais. Nem toda carne é a mesma. Porém,
uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. 1 Coríntios 15, versículo 39. Essas carnes ressaltam o fato de que, assim como existem diferenças corporais entre os seres vivos que habitam neste mundo, também há corpos celestiais e corpos terrestres. 1 Coríntios 15, versículo 40. No entanto, como Paulo diz, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. 1 Coríntios 15, versículo 40. O esplendor do sol, da lua e das estrelas é comparativamente distinto ao das suas contrapartes terrenas, que, mesmo entre si, também se distinguem em glória e beleza. 1 Coríntios 15, versículo 41. De igual forma, assim como existem diferenças entre as carnes terrenas e celestiais, a natureza dos corpos dos redimidos no dia da ressurreição será distinta por ocasião da ressurreição. O que hoje está depositado no túmulo em corrupção ressuscitará incorruptível, em honra e glória. 1 Coríntios 15, versículos 42 a 44. As doenças que nos afligem e que levaremos conosco ao sepulcro desaparecerão na ressurreição, pois o que semeia-se em fraqueza ressuscita em poder. 1 Coríntios 15, versículo 43. Isso é, sem dúvida, uma notícia maravilhosa. As pessoas que hoje padecem de algum tipo de sofrimento, passageiro ou permanente, ou de algum tipo de impossibilidade corporal, recebem a promessa de que aquilo que as aflige desaparecerá. O que será ressuscitado ou transformado não será o mesmo corpo que temos hoje, mas um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, versículos 44 a 47. Em um abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, versículos 47 a 54. Embora o corpo que temos hoje não seja o mesmo que Deus promete que teremos naquele dia, isso não significa que devemos entender que aquele corpo espiritual não será material. 1 Coríntios 15, versículos 44 a 49. Adão foi um ser vivente e Jesus, o último Adão, é espírito vivificante. 1 Coríntios 15, versículo 45. No entanto, o fato de Jesus ser chamado de espírito não significa que ele tenha ressuscitado como um ser imaterial ou que em sua encarnação tenha assumido uma forma fantasmagórica. Durante seu ministério, Jesus mostrou possuir uma natureza humana semelhante à nossa. Ele teve fome, Marcos 11, versículo 42. Se cansou, João 4, versículo 6. E suas roupas, Mateus 9, versículo 20, ou ele mesmo, experimentaram algum tipo de contato físico, Marcos 1, versículo 41 e 3, versículo 10. Da mesma forma, após sua ressurreição, Jesus comeu um peixe assado, Lucas 24, versículo 42, e repartiu o pão com os discípulos, João 21, versículo 13. Observe que é o próprio Jesus que salienta que o corpo espiritual que ele assumiu em sua ressurreição não é imaterial. Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Lucas 24, versículo 39. Ver também João 20, versículo 27. Vale a pena notar também que Jesus, depois de ressuscitar, foi reconhecido pelos discípulos. Lucas 24, versículo 36 a 44, João 20, versículo 19 a 20. É verdade que os discípulos a caminho de Emaús não o reconheceram a princípio. Lucas 24, versículo 31. Mas isso só aconteceu porque inicialmente os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Lucas 24, versículo 16. Por outro lado, é significativo observar que o corpo de Jesus é diferente da forma física que hoje conhecemos e temos. Ao partir o pão diante dos discípulos que viviam na aldeia de Emaús, Jesus desapareceu subitamente ao ser reconhecido. Lucas 24, versículo 31. Depois, no mesmo dia, Jesus apareceu aos discípulos quando as portas do lugar em que estavam se encontravam fechadas. João 20, versículo 19 e 26. Podemos notar nesses exemplos que o corpo ressuscitado de Jesus é diferente do terreno, em termos temporais e espaciais. Isso é tecnicamente chamado de corpo glorificado.
E esse é o corpo que Jesus promete que os redimidos terão por ocasião de sua vinda. A promessa da restauração do corpo é resumida e afirmada novamente por Paulo ao dizer: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15, versículo 50. A expressão carne e sangue é usada por Paulo metaforicamente, dando a entender com ela que nosso corpo terreno não será aquele que será levado ao céu quando Jesus regressar, e devemos dar graças por isso, porque não é um mistério que nosso corpo, assim como as máquinas, se desgasta, e chega um momento quando já não existe mais substitutos que podem dar vida. Portanto, necessitamos de um corpo espiritual como o de Cristo. Paulo expressa isso claramente na Epístola aos Filipenses, afirmando que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Filipenses 3, versículo 21. Ou seja, ao de Jesus. Para que isso aconteça, nossa natureza atual precisará ser transformada no futuro. Essa esperança de restauração não somente compreende a recriação corporal daqueles que morreram em Cristo, mas também daqueles que estarão vivos na segunda vinda de Jesus. 1 Coríntios 15, versículo 51. Essa transformação, contudo, não é de forma alguma comparável à das cirurgias estéticas, que causam dor ao paciente. Esta, Paulo nos diz, será instantânea, pois levará o mesmo tempo que o piscar dos olhos. 1 Coríntios 15, versículo 52. Os mortos serão ressuscitados desprovidos de corrupção física, e os vivos experimentarão uma transformação radical. Essa mudança é absoluta, pois a mortalidade da corrupção será eliminada, dando lugar à imortalidade da incorrupção. 1 Coríntios 15, versículo 52. É importante observar que a promessa da imortalidade é condicional e não é inerente ao ser humano. Ou seja, não nascemos imortais, nem vivemos eternamente em algum tipo de dimensão espiritual quando morremos. O único imortal, afirma a Bíblia, é o Senhor. 1 Timóteo 1, versículo 17. E a esperança da imortalidade é dada unicamente em Cristo, que é a ressurreição e a vida. João 11, versículo 25. A promessa que nos foi dada é que quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá eternamente. João 11, versículo 25. Vê também João 3, versículos 15 a 16 e 5, versículo 24. O canto de vitória. 1 Coríntios 15, versículos 55 a 58. Paulo nos lembra que em Adão todos morrem, mas na vinda de Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, versículo 22. Então, quando Jesus entregar o reino ao Deus e Pai e abolir todo o principado, bem como toda a potestade e poder, 1 Coríntios 15, versículo 24, o último inimigo que será destruído será a morte. 1 Coríntios 15, versículo 26. A morte, da perspectiva bíblica, é como um inimigo intrometido que entrou neste mundo depois da queda. Gênesis 3, versículo 21 e 4, versículo 8. Não era parte do plano original de Deus que o ser humano morresse, muito menos que experimentasse a decadência do pecado. O homem e a mulher foram criados perfeitos à imagem de Deus. Gênesis 1, versículos 26 a 3, versículo 1. Mas, por causa do pecado, eles adoecem e seus corpos sucumbem à corrupção e ao desgaste de uma vida corporal que acaba no cemitério. Gênesis 3, versículos 16 a 19. Ninguém neste mundo está livre de morrer, adoecer e envelhecer. A indústria farmacêutica e cosmética investe somas importantes de dinheiro todos os anos para encontrar a solução para a velhice. Esse desejo, tão vividamente recriado na literatura e nos mitos antigos, é a chamada busca da fonte da eterna juventude. A Bíblia nos diz que essa indagação não faz sentido algum, pois o único remédio para a morte, a doença e a velhice está em Jesus, que tem o poder de dar vida àqueles que nele creem. João 1, versículo 4, 5, versículos 21 a 26 e Colossenses 3, versículo 4. Por outro lado, aqueles que não creem e se afastam de Jesus serão condenados, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João 3, versículo 18.
Vale a pena salientar que nenhuma parte da Bíblia diz que os condenados vivem eternamente em um estado constante de dor, angústia e sofrimento. O que a Bíblia diz é que, no final do milênio, os ímpios serão consumidos pelo fogo do céu. Apocalipse 20, versículo 9. Portanto, não nos deixemos enganar por histórias ou doutrinas que concedem aos seres humanos uma imortalidade constitutiva. No momento da transformação dos corpos e este mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá o que diz a Escritura: a morte foi destruída pela vitória. 1 Coríntios 15, versículo 54. Esse pensamento que Paulo pega emprestado do livro de Isaías 25, versículo 8, retrata o fim do poder da morte sobre os redimidos. Ela é um adversário derrotado que não apenas perdeu seu poder, mas também é ridicularizado por aqueles que Cristo transformou. Personificando metaforicamente a morte, os justos ironicamente perguntam: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios 15, versículo 55. Ao fazer isso, Paulo descreve a celebração que os justos terão ao experimentar a transformação que ocorrerá em seus corpos. É importante ressaltar que o único que deve ser louvado e exaltado é Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 57. Foi Jesus quem derrotou Satanás na cruz, e é por meio dele que os justos podem cantar em vitória. Apocalipse 12, versículos 7 a 11. Portanto, a imortalidade é uma dádiva do Senhor, o que nos lembra que, embora sejamos pó e fôlego, quando Jesus voltar pela segunda vez, ele nos revestirá de imortalidade. 1 Coríntios 15, versículo 54. E estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Conclusão: o ser humano não é imortal. A imortalidade pertence somente ao Senhor, e é Ele quem a concede. A promessa é que na vinda de Jesus, os mortos ressuscitarão com um corpo incorruptível, e o corpo dos justos que estiverem vivos será transformado, e ambos serão revestidos de imortalidade. Isso significa que a imortalidade é condicional e não é uma parte inerente do ser humano. Portanto, esta é uma dádiva e nem todos a receberão. Dessa forma, não esqueçamos que essa condicionalidade está diretamente relacionada com nossa vida em Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 21 a 22 e 1 Tessalonicenses 4, versículos 14 e 16. Convite: a televisão e o cinema mentem. O ser humano não vagueia imaterialmente entre os seres humanos e não precisa, como um espírito desencarnado, fazer boas obras para ganhar suas asas e finalmente entrar no céu. Somente aqueles que acreditam em Jesus receberão a vida eterna e viverão para sempre com o Senhor nas mansões celestiais. Oremos para não cair na armadilha do espiritismo. Oremos também agradecendo a Deus porque um dia, na vinda de Jesus, receberemos um corpo espiritual. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.